Eu ouvi uma história no dia acho que da intimação, que eles foram entregar uma intimação, acho que era no caso de processo que eles têm protocolar de impeachment na Câmara. Históriazinha assim, você lembra? Foi o assessor do Paulo Bigodinho. Ah, eu e o Paulo Bigodinho. Ou eu vou. Eu acho que ele vai acabar sendo meu vice. Breno? O Breno Starling. É mesmo? O que aconteceu? Eu, numa situação de domiciliar, eu estou custodiada pelo Estado. Aham. Então, eu só posso fazer o que o Estado me permite. Sim. Eu estava, no caso da Copasa, na situação da CPI, que ele era o presidente. Ah, sim. Foi essa CPI. Aí eu tô vendo alguém gritando lá no portal, Roseli! Meu filho, assim, eu tava medicada na época, tomando trocentos remédio. Meu filho, com 9 anos de idade, foi lá me chamar, mãe, tá te chamando. Aí, quando eu fui acordar e tomar a situação, tomar fé do que estava acontecendo, tinha uma viatura na minha porta de polícia. Eles entraram, bateram na minha porta para me entregar uma intimação da Câmara, me chamando para ser testemunha na CPI da Copasa. Aí, para quem me conhece, sabe que o negócio não ficou bonito. É mesmo? Ia acontecer no mesmo momento ou era para um outro dia futuro? O depoimento, eles estavam pedindo condução coercitiva. Então tava rolando na hora. Condução coercitiva é para rolar na hora. Aí a doutora Arlete foi e respondeu para eles. Ela vai se ela quiser ir. Porque ela na condição Isso foi em 2020? 19 ou 20, né? Ah, sei lá. Eu sei que, assim, o meu filho ficou aterrorizado quando ele viu a viatura, porque criança pensa o seguinte, poxa, minha mãe e agora, como é que eu fico sem ela? Era eu e ele sozinho em casa. Nossa. Uma criança. Aí depois eu larguei, eu ia... Pim! Mas depois eu falei, não, deixa pra lá, porque... Só que você tá medicada, né? Mas mesmo assim eu fiz questão de anotar o nome dos profissionais da Polícia Militar. Depois eu pensei também, falei, não, gente, já tem problema demais, deixa isso pra lá. Mas foi uma orientação que devem ter passado pro Breno. Mas depois disso a gente já conversou. Eu fui na Câmara e, como diz o Vitrine Notícias lá, eu lacrei na Câmara. E aí, tudo bem. Eu só queria saber cadê o resultado dessa CPI da Copasa, que até hoje a Copasa continua não operando eficientemente no município de Santa Luzia. Péssimo. Mas retomando aqui aquela linha que eu interrompi, só para perguntar da opinião dele do prefeito, só para eu conduzir aquela linha de... O negócio da Copasa, rapidinho, só para finalizar. Tem uma pessoa que dentro da prefeitura que fiscaliza esse contrato da Copasa? Na minha época tinha o diretor das concessionárias. Toda concessionária que prestava serviço para a prefeitura... É o de convênios, no caso, né? Não era o de convênios. De convênios é uma coisa que vem do governo federal e do estadual. As concessionárias, não. Por exemplo, a Copasa ia lá, fazia alguma coisa, um trabalho de esgoto e tudo, e deixava lá aquele buraco lá na rua. A gente notificava. Só tem um prazo de tantos dias para ir lá e resolver. Porque senão a gente vai... Hoje o vereador vai lá, faz um vídeo e tal, manda um ofício para a Copasa e tal. Então tem um ser humano lá que notifica. Não existe mandar ofício para a Copasa. O vereador não tem que mandar ofício para a Copasa, não. Nem para a CEMIG. Estão batendo na porta errada. Mas eles sabem qual a porta que eles têm que bater. Nossa. Eles sabem que é do prefeito. É do prefeito. Eu acho que não, até não é nem fazendo defesa não, mas no sentido formal da coisa, no direito a gente tem que esgotar todas as instâncias antes de atingir a instância máxima, que no caso é a prefeitura que age, vamos dizer. A instância máxima é o judiciário. Mas ali, por exemplo, ele vai... oficia para ter um subsídio para falar na próxima instância. Ó, já oficiei lá, tô vindo aqui agora. Mas de fato, ele deveria chegar direto na prefeitura, porque ele é o fiscalizador. Mas quem tem que fazer isso, no direito, realmente, você tem a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância, é diferente. Por exemplo, no processo onde você quer ir num juizado especial, você vai no PROCON primeiro,
Vai no Isso. PROCON e falou, não consegui no PROCON, agora eu tô vindo, esgotei as instâncias administrativas, agora eu tô vindo na... Isso. Então até nem fazendo a defesa não, mas entendendo... Não, o mas sistema é mais assim no organizado. direito que funciona. No serviço público, de forma alguma. Vai direto No pra... serviço público, quem tem que fazer essas notificações? O vereador é o fiscalizador, né? Ele tem que fiscalizar. Então, se o prefeito não está cumprindo o papel dele lá perante a Copasa, a CEMIG e ao serviço de transporte e entre outros, ele pode sim ir lá e notificar a prefeitura através de ofício, através de requerimento que tem prazo de 15 dias para ser respondido. Isso aí ele tem que bater na porta do prefeito, sim. Agora, o secretário de obras foi chamado para uma audiência pública na Câmara. Ele tá com o atestado médico lá e ficou por isso mesmo. O famoso atestado médico. Mas secretário não pode. O brasileiro, Não ele usa o atestado de uma maneira mágica. Aí Até eu onde te não falo, pode. Cadê o brasileiro, onde a justiça, onde os poderes, eles são harmônicos e independentes. Eu também acredito nisso. Mas daí, quando o poder executivo deixa de ser harmônico com o judiciário, prevalece quem? O judiciário. Pois é, então. É Berlim? Seguindo essa mesma linha, eu perguntei sobre a opinião, sobre o atual gestor. Na verdade, não é mais o atual, porque parece que ele ainda tá, o pastor Sérgio, né? Ele só abriu mão da candidatura. Sim. Mas aconteceu nesse mês de março desse ano uma demissão em massa no setor da educação. E esse... Não, em vários setores, né? Não, no setor da educação aconteceu 1.500, que foi na área da educação em geral. Eu falo porque minha filha ficou sem aula e tal. Foi e tem uns 1.500 de Santa Luzia. Pois é, né? Se os 300 mil tivessem sido bem usados pelo secretário, né? Para alocar. Mas a minha questão, na verdade, é que esse processo, ele datava lá de 2009, teve o trânsito em julgado em 2012... Na verdade, a primeira instância em 2012 e o trânsito em julgado em 2016. Nesses meandros ali, passou pela sua gestão. Sim. Este processo acabou dando essas consequências todas que desaguaram hoje, mas intimamente eu fiquei pensando, passou por, se eu não me engano, 4 gestores. Um deles foi você, outro foi o atual deputado estadual delegado Cristiano Xavier, que inclusive me bloqueou nas redes sociais, porque na época eu fiquei bolado, minha filha, me respeita, né, pô? E aí ele foi uma das pessoas que passou pela mão. Eu ainda não tinha suas redes, senão eu teria te dado umas balangadas lá. Mas eu teria te respondido, porque isso é o ponto, isso. Ele me bloqueou. Simplesmente me bloqueou, um absurdo. Inclusive, delegado, vem pra cá, vamos conversar. Desbloqueia ele, Cristiano. Deixa de ser bobo. Mas a questão que pegou, eu até fui na Câmara na oportunidade pra falar como pai de aluno, dei uma sabugada no Ministério Público, porque ele processou, ganhou a decisão, mas e os efeitos catastróficos que deu pra população? Avô a mão nem foi lá. Mas você chegou a estudar o caso? Você havia Era uma contratação que era feita através de contratação. Mas era uma contratação que ela não obedecia, se eu não me engano, o artigo 212, algo assim, da Constituição, que é o que obriga a contratação no âmbito público ser através de concurso público. Sim. Dentro das condições, existe a possibilidade de fazer por 2 anos, mas não pode ser algo que é reiterado. Não, mas eu posso te falar. Quando nós assumimos, Carlice e eu, o juiz, ele determinou, através de um pedido do Ministério Público, que se refizesse o plano da educação. As contratações, os cargos, porque tinha diretor 1, 2, 3, 4, 5, 6, superintendente 1, 2, 3, era vários cargos, e não explicava dentro daquele plano o que era a função da pessoa. Então, você poderia colocar o diretor 2, uma pessoa que tinha 2º grau, o diretor 3, você podia nomear de acordo, isso a gente já pegou sim. Então, o Carlice começou a fazer essa reforma, mas essa reforma ela não é fácil, porque você mexe com uma estrutura totalmente você tem que mexer no plano de cargos e salários. Você tem que mexer. Isso aí foi em âmbito de todo o funcionalismo da prefeitura. Foi só da educação, não. E aí, no meu período, em 2016, quando o promotor, doutor Marcos Paulo Miranda, me chamou para conversar sobre o trânsito em julgado. O trânsito em julgado.
2016? Não, 2017. Final de 2016, 17. Não, ali, né, porque eu já era prefeita, então foi 2017. Assim 2016. que você ganhou a eleição, no início Porque eu nem poderia mandar embora, nem contratar, nem Sim. nada no período eleitoral. Sim. Então, Na verdade, não... é porque Isso foi tem 2017. prazos ali. Quer dizer, eu era prefeita em 2016. Isso. Não podia porque era ano eleitoral. Em 2017, o 2017 doutor já. Marcos Paulo me chamou em agosto. Agosto, não. Foi entre julho e agosto. Foi Meio do- eu e a meio do ano procuradora ali, né? lá. Eu tentei convencer ele Na o época era seguinte, procuradora a minha procuradora, né, do do município, município. doutora Hoje Patrícia é Dutra. um senhor lá, fala bem, eu fui na audiência em que ele... A parte assim da audiência onde os políticos começaram a falar foi um desastre. Nossa, enfim. Eu não conheço Mas o a parte que procurador ele da falou prefeitura. foi igual meu professor lá de direito falando. Mas eu vou falar. Falar é correndo muito Hoje, bom, né? hoje Eu os gosto procuradores muito são concursados. Falar até papagaio Acho que- fala. eu acho Não, que é um hoje senhor são. lá muito bem Hoje são apessoado, concursados. falava muito bem. Não sei nem o nome dele não, mas só porque... Eu não sei quem é o procurador do O que município. eu acho que é. Ah, tinha o subprocurador, que era o doutor Wellington Rangel. Hoje né, ele era também presidente do OAB, não sei se É é ele. presidente da OAB. Ele É. saiu para Pode ser ele, porque ele realmente é uma pessoa. pessoa assim muito. Ele é capacitado demais, né? Então ele deve ter sido realmente ele. Mas em 2017 o doutor Marcos Paulo me chamou, fui com a minha procuradora lá, conversei com ele o seguinte: doutor Marcos Paulo, eu quero sensibilizar o senhor em relação, e se eu estiver mentindo, provavelmente você vai chegar até ele. Então, se tem uma coisa que você não vai ouvir da minha boca, jamais é mentira. Chamei, ele me chamou, fui lá, ele falou, eu vou te dar um mês para você demitir todo mundo. Falei, doutor, 1.500. Nossa, 1.600, era 1.600. Não sei se na minha época era isso tudo, não. Nessa faixa aí. Porque depois eles quebradão. contrataram mais uns 500 Alguns, né? pessoas, né? Então, não sei. Na minha época não era isso tudo, não. Eu só pedi ele um tempo para exonerar essas pessoas em novembro. Porque em dezembro eles receberiam um acerto, não passariam o Natal sem ter o que Sem um amparo, né? sem um amparo, e poderiam, no mês de janeiro, procurar vaga em outras escolas. Eu quase chorei no pé dele, porque eu sou professora, eu sei como é que funciona. Sabe? Aí você manda o cara embora em agosto. Aí acarretou o que acarretou agora, nesse período. Sim. Os meninos ficaram susto. sem Um aula. susto no sistema todo. Nossa. Aí Oh, não pagaram o pessoal, não lembro. pagaram Não, foi uma os... demissão Tem gente que foi indiscriminada, demitido sem grávida. receber Cara, até hoje. mulher grávida, Gente grávida. Mandado embora. E agora estão entrando na justiça, né? Mas a demora... Mas me fala é um uma coisa. problema. Não cabia nenhum tipo de recurso? Não cabia. Não Porque cabia. foi feito o recurso. Porque chegou no trânsito em julgado até... Assim, houveram recursos. Reiterados recursos durante todo o curso do processo. Eu não fiz nenhum recurso pedindo para contrapor a decisão do Ministério Público. Você só Eu negociou só com... pedi para ele que, pelo amor prazo. de Deus, se ele fosse pai, se ele tivesse... Como que eu ia Apelando chegar pro para uma lado mais pessoa humano, em né? agosto e falasse que aqui, ó, todo mundo exonerado? Aonde que eles iam procurar Ferra emprego os em alunos, agosto? ferra todo É um negócio mundo. Então, complicado. ele foi e falou, então tá combinado. Em novembro você vai exonerar todo mundo e em janeiro começa e tal, beleza. Eu fui presa em setembro, dia 7 de Nesse meio setembro. tempo, de agosto até o final do ano. Uma parada que, assim, eu virei um meme nesse sentido, porque você já viu aquele meme que um cara tá no ônibus e pensando, pô, fulano podia ter feito isso. Aí depois ele tá no trabalho, pô, fulano podia ter feito isso. Mas você me entendeu? Entendi, mas eu fiquei pensando nas inúmeras soluções que a gestão como um todo, isso foram várias cabeças, né? Não é nada direcionado, mas uma coisa que pra mim seria super viável seria uma demissão onde fosse escalonado. Ó, aqui nesse mês eu vou mandar tantos, nesse mês eu vou mandar tantos, de uma maneira que o pessoal identifica que tá tendo esse processo, já programa pra Mas buscar o Cristiano já sabia disso. Ele só não fez nada porque era a eleição dele de deputado e ele ficou com medo de prejudicar os votos dele. Esse último não foi um acordo, tipo, tal mês nós vamos... foi um acordo No feito com o meu Ministério foi. Público. Não, O acordo com o Ministério Público foi o quê? Não executar a decisão do juiz imediatamente, vamos postergar até novembro, janeiro. Não, Porque eu falo que esses 1.500 foi um acordo feito
do primeiro mandato do Cristiano. Falou, não, até tal ano Já nós tinha vamos saído. resolver. Ele segurou Isso. até Pelo a que eu eleição entendi, dele de se eu não me engano, deputado. A decisão era que todos os contratados que não fossem através de concurso fossem desligados. Por isso que chegou nesse número. Era todo mundo. Foi uma acordo, Mas não, ele tal data nós recebeu vamos essa fazer. notícia Com antecedência, antes. né? Ele só Quando ele- prejudicou os professores porque ele falou assim, ó, não, a minha eleição é em outubro, aí Foi o depois se cálculo. ferra pra lá. A minha crítica maior a ele foi até uma crítica muito contundente, de maneira nenhuma querendo ser desrespeitoso, mas invocando nem pra mim eu. o meu direito de pai de um cidadão da cidade. Conforme for, a gente convoca ele aqui. Não, pra tá poder- convocadíssimo. Inclusive, falar sobre se o esse corte chegar nele, alô, delegado, sente-se aqui. Super respeito pela Gloriosa, por todas as autoridades da Gloriosa. Meu pai veio da PM, então colocou comida na minha boca, não tem como eu não respeitar as forças de segurança. Mas vamos conversar sobre política, que agora o senhor é um político. Vamos aqui no embate das ideias, né? Nos chocarmos se for necessário e concordarmos no que nós concordarmos, sempre. Voltando pro chat, né? O chat aqui Eita. tá novo.